Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para as turmas do 6º ano do ensino fundamental pelo Educa Recife. Nesse sentido, vocês acabaram de sair de uma aula animada aí do professor Gilson e do professor Armando e nós vamos dar continuidade com essa disciplina que é a disciplina maravilhosa, eu digo a disciplina mais bonita por quilômetro quadrado do Brasil, que é a História. Então a gente vai hoje trabalhar um conteúdo associado à História do Recife. Mais especificamente, nós vamos trabalhar uma temática ligada à história do nosso estado, a história de Pernambuco. Por quê? Porque nós vamos tentar entender hoje como vivem algumas tribos indígenas aqui no estado de Pernambuco. Então vejam só, nós vamos começar nossa aula. Para essa aula nós contamos com a ajuda da Késia. Késia, nossa aqui, ela aqui, aí Késia, nossa intérprete de Libras, que junto com toda a equipe de intérpretes aqui do Educa Recife, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E hoje nós contamos também com a ajuda dela, a ilustre e queridíssima professora Vanessa. E aí, professora, tudo bom? Tudo jóia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de História, Essa disciplina maravilhosa com o professor, nem se fala, Brilhante. Olha, estou bem entusiasmada aqui, vamos estudar para a gente aprender, ficar mais sabido. E quero lembrar vocês que já estou aqui ligada no chat para a interação de vocês, gente? É importante essa troca. Qualquer dúvida que surgir durante a aula, algum comentário que você queira fazer, comenta aqui no chat que a gente vai ficar bem ligados para poder ajudar vocês, tá bom? Então, bons estudos. Lembrando também, que se você ainda está aí naquele vacilo, ainda está aí meio assim, lerdo, meio tranquilão e não fez o download do aplicativo do Educa Recife, a gente tem que estar lembrando você. Porque você está perdendo um tempo aí, ó. Baixa aqui, ó, os QR Codes. A gente fica com esse problema de câmera, Billy? A gente olha para um lado, a câmera está para o outro. A gente olha para o outro, a câmera está para um. Então, mas está aqui, ó, os QR Codes. Aponta o celular para o QR Code, faz o download do Educa Recife, aplicativo, para o iOS ou para o Android. Instala. Você já deve ter a essa altura um login dado aí pela sua escola e pode assistir às nossas aulas ao vivo e o melhor, com a internet financiada. Você não vai gastar do seu plano de dados para assistir às nossas aulas. E ainda pode interagir, nesse caso hoje na nossa aula, com a maravilhosa professora Vanessa. Então, tá se abestalhando aí, ó? Não faz isso não, fera. Não faz isso não, baixa o aplicativo e vamos para a nossa aula. Veja, nós vamos começar assistindo alguns trechos de vídeos, vamos colocar aí 10 segundinhos de um trecho de 2 vídeos, aí eu quero que vocês prestem atenção nesses vídeos, porque eles vão servir para a gente conduzir a nossa aula. Então vamos lá, colocar o primeiro vídeo aí, dá-lhe aí, Billy Boy. Preste atenção no ritmo e pode passar, beleza? Vamos para o próximo. O que é que a gente observa aí? Vamos falar um pouquinho dessa canção. É uma canção instrumental de uma banda de rock and roll, uma banda de heavy metal aqui do Brasil. É a banda Sepultura, uma banda muito boa que já está arrancando ali, ó, o coraçãozinho do nosso produtor Billy Boy, certo? A banda é muito massa, Billy? E nesse sentido, essa banda brasileira, ela compôs uma música chamada Kaiowás, ok? Então essa música é uma música instrumental que eles misturam vários ritmos indígenas e ela foi inspirada
por uma tribo indígena brasileira chamada Kaiowás, né, ou Kaiowá, que vivem na floresta tropical, né? Essa tribo aqui, em um determinado momento, né, houve um suicídio em massa, certo? Como forma de protesto contra o governo que estava tentando tirar a sua terra santa. Isso é um depoimento, né, de um dos integrantes da banda, né, falando qual foi a inspiração que eles tiveram para compor essa música, né? E é uma das músicas mais conhecidas da banda, né? Tem outras muito mais pesadas, né? Que eu, inclusive, eu gosto muito, né? Rock and roll. Então, nesse sentido, né? Assim, então a gente tem essa primeira banda, né? Que ela compõe uma música inspirada na história aí, né? De uma das tribos indígenas que habitam no território do Brasil. Mas a gente tem outro trecho, né? De uma música. E essa aí é mais legal, né? Vocês vão perceber por quê. Então vamos adiantar aqui, ó, Billy Boy. Venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro Renoi, ok, então vamos passar. O que é que a gente observa aí? A gente tem, certo, uma música de uma banda de rap formada totalmente por descendentes, né, de tribos indígenas. É uma banda chamada Bro MCs. E nesse sentido aí, é uma banda, né, que traz em suas canções várias problemáticas que são e que estão presentes, né, na realidade das tribos indígenas que ainda existem e sobrevivem, né, no Brasil, porque essas tribos, infelizmente, elas lidam, né, pela disputa aí, né, da questão da terra, né? A gente sabe, né, que quando os portugueses, né, os colonizadores portugueses chegaram aqui no Brasil, já existiam várias etnias indígenas, né, que a gente chama hoje de povos originários, né, que habitavam aqui o território do Brasil. E o que a gente vai observar é uma verdadeira invasão territorial promovida aí pelos colonizadores portugueses e europeus, que vão levar, inclusive, ao extermínio de grande parte dessas tribos originárias, né, desses povos originários, que já existiam aqui muitos séculos antes da chegada dos invasores, né, europeus. Então, nesse sentido, a gente observa que ao longo do tempo, essas tribos, né, elas foram desenvolvendo técnicas de resistência. E embora a gente tivesse, né, a gente pode dizer que na América a gente tinha algo em torno de 80 milhões de indígenas habitando em todo o continente americano antes da chegada, né, dos europeus. E no caso do Brasil, algo em torno de 2, 3 milhões de indígenas. E essas populações elas foram dizimadas em mais da sua metade, né, de pessoas, né? E isso é uma questão muito complicada, né? Uma questão que a gente observa, infelizmente, né? Vai entrando o governo, saindo o governo, e as reivindicações dos povos originários, né, dos povos indígenas, continuam sendo a mesma. E é uma questão bastante simples, né? Eles não vêm reivindicando muita coisa, vêm reivindicando principalmente o direito à terra, direito à demarcação, né, das suas terras, o território, né, que lhes pertence, porque eles já estavam aqui habitando o território antes mesmo da chegada dos europeus. E isso é uma questão interessante, né, professora? Pois é, professor Luciano. E olha, quando a gente fala, né, nessa questão da demarcação de terra, que é muito importante, né, uma das pautas aí do movimento indígena, não só quer dizer a terra propriamente, né, mas também acesso à educação, à saúde, né, uma saúde diferenciada, vamos dizer assim, até porque muitos desses povos vivem em regiões mais isoladas, né, mais remotas, então tem que ter uma saúde, né, mais tipicamente, né, apropriada para eles, para esses povos. Então também o reconhecimento, a valorização da cultura, que a gente sabe, né, que alguns
costumes, valores, né? Essa parte aí intangível, né? Vamos dizer, mais subjetiva das culturas dos povos indígenas, está se perdendo, né? E aí, tudo isso são pautas, são reivindicações dos movimentos indígenas e nesse processo, quando a gente vê falar a demarcação de terra, também, né, está incluído tudo isso. E um respeito também a esses povos, né, que muitas vezes é descaracterizado, subjugado, tudo isso. Exatamente, né? Então, vejam, os dois vídeos, eles falam a respeito, né, do povo, né, Kaiowá. Mas você já ouviu falar nesse povo? Você sabe quem são eles, certo? Então parece aquelas perguntas, né, daquele programa jornalístico, né, da sexta-feira à noite. Você já ouviu falar? Você sabe quem são eles? Como eles vivem? Onde eles moram? O que é que eles fazem? Então a gente vai descobrir isso agora, né? Os Kaiowás, né, eles eram uma das etnias de maior população em território brasileiro, né? Uma das etnias de maior expressão. Porém, né, essa etnia, ela vem passando por grandes conflitos, né? Então vejam que uma das formas, inclusive, de protesto, né, contra as ações de invasores, né, no seu território foi o suicídio coletivo. Então eles resolveram, né, fazer ali um suicídio coletivo para chamar a atenção dos meios de comunicação para denunciar a questão, né, dos problemas que eles vinham enfrentando. E um dos problemas principais é a disputa territorial com ruralistas, né, ou com as pessoas, né, que trabalham ali devastando a região, né, onde eles moram para recolhimento de madeira, né, ou de recursos minerais. Então, a gente tem que deixar claro aqui que esses povos originários, eles têm uma forma de trato com a terra muito melhor do que a gente costuma ter. Eles trabalham, né, com a relação deles com a terra, é uma relação sustentável, é uma relação onde não há aquela exploração predatória, né, por exemplo, né, de você devastar grandes áreas da mata, né, porque uma árvore, por exemplo, né, que você pode derrubar, né, em questões de minutos, ela leva anos, né, para que ela venha a atingir uma constituição e uma altura, né, que ela tinha antes de ser derrubada, né? Então, eles têm uma relação de maior sustentabilidade aí com a natureza, né? Então, eles enfrentam lutas aí, ó, contra interesses econômicos de grandes latifundiários voltados para a produção agropecuária, né? Então, isso é uma das maiores questões aí de conflito, né, entre povos indígenas e ruralistas é exatamente essa questão do agro, né? É a questão, enquanto o ruralista ele quer devastar uma grande área, né, de mata para plantar ali, por exemplo, soja, o indígena está preocupado em proteger aquela região ou explorar aquela região de forma sustentável. Isso está gerando conflitos, né? Então, vejam, no Brasil, os Kaiowás, né, eles estão presentes no sul do Mato Grosso do Sul e compartilham um tronco linguístico tupi-guarani. Então, essa região aqui, ó, do mapa, aqui, ó, já na divisa aqui, ó, com o Paraguai, certo? Região sul aqui do Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem aqui, ó, os indígenas, né? Guarani Kaiowá, certo? E temos outros indígenas aqui, ó, no território do Mato Grosso do Sul, como por exemplo aqui, ó, nessa região que faz fronteira com a Bolívia, os Guató, né? Então, a gente vai tentar estudar agora, né, nesse nosso tempo, né, restante aqui da aula, vamos tentar entender o seguinte: em Pernambuco existem povos indígenas, e aí? Você já ouviu falar da existência de algum povo indígena ou povo originário, né, aqui no estado de Pernambuco? E aí? Será que existe? E aí, professora, será que a gente tem povos indígenas aqui? E aí, será, gente? E aí, vai pensando aí, ó, mas ó, aqui em Pernambuco nós temos, né, alguns povos indígenas, né, aqui espalhados no nosso território. E o objetivo da nossa aula é tentar entender exatamente
como é que esses povos eles se organizam, né? Nós vamos conhecer alguns desses povos, ok? Não vamos falar de todos os que estão aqui no território de Pernambuco, vamos falar de alguns para atiçar a curiosidade de vocês, inclusive para que vocês, a partir, né, do trabalho em sala de aula com os professores, professoras de vocês, de repente podem até aí realizar um trabalho de pesquisa, né, voltado para conhecer outros povos, né, que a gente não mencionar aqui na aula de hoje, ok? Então veja, aqui a gente tem uma citação do professor Edson Silva, é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, é um professor especialista, né, em estudo sobre os povos indígenas aqui no estado. Então, o professor Edson, ele diz, ó, o desconhecimento da realidade indígena em Pernambuco está associado basicamente à imagem do índio que é tradicionalmente veiculada pela mídia. Um índio genérico com um biotipo formado por características correspondentes aos indígenas de povos habitantes na região amazônica e no Xingu. Cabelo liso, pintura corporal e abundantes adereços de penas, nus, moradores das florestas, de culturas exóticas, etc. Né? Então, o que a gente observa é que se criou ao longo, né, da história do Brasil uma visão estereotipada, ou seja, uma visão caricaturada, né, do que seria o índio. Então, na verdade, o indígena, né, até esse termo índio, ele hoje ele é desadequado, né, não adequado, porque, eu disse desadequado, não sei nem se existe essa expressão. Inadequado. É inadequado, a expressão é essa, vê só, o professor inventando palavra aqui, ó. Mas, ó, gente, perdoa a gafe aí, mas voltando, né, pra gente não se expor demais também, né, não continuar aqui no mico, né, aí falando da vergonha que a gente acabou de passar, e ao vivo, que é pior, Billy. Então, vejam só, a questão, né, inadequada, né, então, a visão caricaturada, né, inadequada, que coloca o indígena como aquele camarada, né, selvagem, desaculturado, né? Aquele camarada não civilizado, né? E isso a gente vai debater a partir das próximas aulas, né? A gente, daqui a umas 2, 3 semanas, a gente vai estar tratando aqui especificamente sobre a questão do conceito de civilização e sobre as primeiras civilizações. Então, já adiantando cenas dos próximos capítulos para vocês ficarem curiosos. Então, vejam só. Essa imagem do índio, né, andando nu, todo pintado, com pena, não sei o que, cocar, aquela coisa. Então, isso é uma visão que ficou caricaturada, né? Então, quando na realidade, se a gente for parar para observar, a figura do indígena hoje, ela mudou. Então, embora alguns desses povos mantenham, né, algumas dessas tradições mais antigas, mas hoje nós temos povos indígenas integrados quase que totalmente, né, a sociedade. A gente vai tentar entender isso aqui. Então, veja, aqui, ó, a gente tem, ó, o mapa, né, do estado de Pernambuco, certo? Então, eu aconselho, por exemplo, né, que vocês visitem depois essa fonte aqui, ó, terrasindígenas.org.br. É um portal que ele mostra, né, todos os povos indígenas que existem no Brasil. Então, você bota lá o nome do povo, vai aparecer toda uma ficha técnica dele, localização dele no mapa, né? Então, aqui a gente tem o mapa de Pernambuco, ó, e observe, todas essas regiões que estão marcadas aqui são povos indígenas. Lógico que aqui a gente tem a divisa aqui, ó, com o território, né, de Alagoas, aqui União dos Palmares, mas, ó, em Águas Belas nós temos tribos, em Arco Verde, aqui, ó, na região do Catimbau, certo? Então, a gente vai tentar apresentar alguns desses povos, né? Veja aqui, ó, separei um outro mapa que mostra aqui, ó, as várias tribos, né, que a gente ainda tem, ó. Vamos Capinauá, Funiô, Cambuiá, Pancararu, Pancaiucá, Pancará, Ticum, Trucá, Pipipã, Tuxá e Chucuru. Então, observe aqui no mapa de Pernambuco, onde estão localizadas, né, essas tribos, né? Por exemplo, o Chucuru, eles se localizam, ó, no município de Pesqueira. A gente tem aqui, ó,
os Capinauá no território de Buíque, né? Os Funiô na região de Águas Belas. Então, todas essas regiões aqui, certo? Elas possuem, assim, descendentes, né, desses povos originários, né, ainda, assim, na resistência, né, sobrevivendo ali, apesar de todos os conflitos que esses povos enfrentam. Então, a gente separou alguns, por exemplo, o Aticum, eles estão localizados, ó, na região da Serra das Crioulas, né, e em Umã, nos limites do atual município de Carnalbeira da Penha, né, Pernambuco. Voltando para o mapa aqui, os Aticum aqui, ó, Carnalbeira da Penha, certo? Então eles estão localizados nesse território. Aqui, ó, o mapa da Serra das Crioulas e a região, ó, aqui onde estão os Aticuns, né? Então a gente tem, por exemplo, os Pipipã, que constitui aí uma das etnias habitantes da Serra Negra, né? São vizinhos, né, de outra tribo, né? Que são os Cambiuá, que também tem a Serra Negra como território, né, tradicional e sagrado. Então, os Pipipã estão localizados, né, no município de Floresta, aqui, ó, no mapa, a região de a Serra da Inveja. Aqui a gente tem, ó, região de Floresta, e esse é o território aqui onde nós temos, né, os Pipipãs, né, habitando. Então, isso tudo a gente extraiu, ó, desse portal. Então vocês podem fazer, inclusive junto com o professor, a professora de vocês, depois vocês podem acessar uma atividade aí, ó. Acessa o portal aqui, ó, terrasindígenas.org.br, e vocês vão colocar lá, a partir das indicações dos professores, né, e vão localizar vários dados, né, desde os dados geográficos, né, de localização, até, certo, informações mais interessantes aí, mais específicas sobre essas tribos, né? Os Cambiuá, né? Então a história dos Cambiuá se confunde com a de uma série de outros índios, né, que habitam ainda hoje os sertões pernambucanos, né? Então veja, os Cambiuá, eles se dividem, né, nos territórios de Floresta, Ibimirim e Inajá. E desde o século XVII, esses grupos, né, remanescentes, ou seja, os grupos que sobreviveram à questão da destruição provocada, né, por povos invasores. Então eles ficam lá, né, como remanescentes, né? Então, assim, em um detalhe, vejam aqui, a partir da história aqui dos Cambiuá, a gente vê que eles foram expropriados, ó, por exemplo, para a implementação de fazendas de gado, se refugiando nos brejos ou no alto das serras da região. Então a gente já vê aí, ó, a questão do conflito, o pessoal expulsando os Cambiuá de seus territórios para colocar o que no lugar? Criação de gado, certo? Então a questão ruralista ali, né, sendo a questão agrária sendo uma das principais responsáveis, né, por conflitos aí com esses povos, ok? Então aqui, ó, Serra da Inveja, e aqui onde a gente tem a região do povo Cambiuá. Os Funiô estão localizados no território de Águas Belas, né? E é um povo bastante antigo. Assim, ele tem a história de Águas Belas, né, do município de Águas Belas, inclusive, ela se confunde com a história dos Funiô. Então, desde o século XVIII, na realidade, e se tem notícia, né, de indígenas ocupando a Serra do Comunate, né, que fica situada ali ao norte, de onde nós temos hoje o município de Águas Belas, né? Então aqui, ó, Águas Belas, e aqui a demarcação do território, né, dos Funiô, ok? E os Chucuru, que habitam, né, um conjunto de montanhas conhecida aí como Serra do Ororubá, que fica no estado aqui de Pernambuco, né? Estamos falando de tribos indígenas, né, que habitam aqui o território de Pernambuco. Então vejam, os registros sobre o Chucuru, eles datam, né, do século XVI, vejam que são povos ainda mais antigos do que os outros que a gente apresentou aqui para vocês. Então, e desde então indicava que sua ocupação nessa região já sofria transformações devido aos violentos processos de expropriação de suas terras. Então, vejam, o que a gente tem é o seguinte: conflito principal que vai envolver
essas tribos indígenas será a questão da disputa pelas terras. Então aqui a gente tem o território onde nós temos, né, aqui, né, a presença, né, dos indígenas aqui do povo Chucuru, ok? E temos uma outra etnia, os Pancararu, né, que estão lá localizados, né, nos territórios, né, do sertão pernambucano, próximo ao Rio São Francisco, que envolve aí os municípios de Petrolândia, Itaparica e Tacaratu. E assim, a história desse povo está ligada à doação de um território, né, de uma sesmaria, que era um lote de terra ali, dado ali pelo rei. Então eles se localizam aí nesse território, e a história deles também se confunde com a história do território, né? Por fim, a gente tem que entender que a história desses povos ela é pouco tratada, né, nas nossas escolas, porque durante muito tempo, né, a gente teve uma hegemonia, aí, ou seja, um domínio de uma visão de história que está muito ligada à história da Europa, é o que a gente chama de visão eurocêntrica, ou seja, tem a Europa como centro. Tudo é contado, né, tudo ao redor do mundo é contado, né, com base na história da Europa. Então é como se quando a história desses povos só inicia aqui no Brasil com a chegada dos europeus, quando na realidade eles já estavam aqui, muito tempo atrás. Então, gente, a gente vai continuar trabalhando essa temática na próxima aula. Nosso tempo esgotou, a gente deu uma acelerada aí, mas nosso tempo esgotou. E lembrar, 10h30, vocês, sexto ano, retornem, porque vocês terão uma outra aula. Então, acompanha aí, dá aquele intervalozinho massa, né? As aulas do dia, certo? Do nosso horário normal, elas encerram agora, mas de 10h30 vocês retornam. E eu, assim como vocês, fui. Valeu, professora Vanessa. Obrigada, gente. Valeu, Késia. É isso, gente. Tamo junto. Até a próxima aula. Tchau, tchau.